Olá, tudo bem? Então vamos responder essa questão da ANPEC de 2025. Caso você queira ver outra questão da ANPEC, clique aqui no card ou no retângulo no final. Essa questão, ela trabalha com álgebra linear e função de várias variáveis. Na pergunta 0 é sobre matriz transposta, matriz simétrica e núcleo de uma matriz. Na pergunta 1, subespaço vetorial. Na 2, tem uma transformação linear. Na 3, equação de uma reta junto com otimização condicionada. E na pergunta 4, matriz diagonalizável e autovalores. Nessa questão, nós vamos precisar do conceito de matriz simétrica e também do conceito de núcleo, de transposta, né? Então, por exemplo, você tem uma matriz assim, ó, 2, 4, 10, 8. Né? Essa matriz, você quer a transposta dela. A transposta dela seria 2, 10, 8, 4. A linha vira coluna. Então, essa é a matriz A, essa é a transposta. Certo? Porém, quando você tem uma matriz simétrica, ou seja, se aqui no lugar desse 8 aqui fosse 10, né? Se aqui fosse 10, uma matriz simétrica, você passa a diagonal, você tem uma simetria. Quando você escreve a transposta, dá 2, 10, e aqui daria 10, 4. Então, a matriz simétrica é igual à sua transposta. Nós vamos ter que usar isso aqui. E o núcleo de uma matriz, você pega os vetores, né? E estou colocando 2 por 2 aqui. E os vetores são os vetores que vão no vetor nulo. Isso aqui é núcleo de uma matriz. Então, nós vamos ter que usar isso aqui para resolver essa questão. Tá? Então, atenção, preste atenção. Se A é uma matriz simétrica, então A é igual à sua transposta. Qualquer matriz simétrica ela é igual à sua transposta. Tá? Como B é A mais a transposta, você pode trocar aqui em B, você pode trocar esse A transposto por A. Então B fica sendo 2A. Certo? Vamos mostrar que o núcleo de A está contido ou é igual ao núcleo de B. Quando eu quero mostrar que dois conjuntos são iguais, por exemplo, o conjunto C é igual ao conjunto D. Eu falo que C está contido em D e depois falo que D está contido em C. É isso que eu vou fazer. Considere X um vetor com coordenadas x1 até xn, que eu não sei o tamanho da matriz, certo? E esse x pertence ao núcleo de A. Bem, se ele pertence ao núcleo de A, você pode garantir o quê? Que A multiplicada pelo vetor nulo, pelo vetor x, dá o vetor nulo. Pertencer ao núcleo significa que a matriz vezes o vetor dá o vetor nulo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o lado esquerdo aqui por 2, tá? E o lado direito do lado aqui também por 2. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Quando eu multiplico os dois lados de uma igualdade por 2, não altera. E aqui eu posso associar. Aqui eu posso pôr 2A. Então, aqui eu chego à conclusão, né, que 2A vezes x dá o vetor nulo. Então, x pertence ao núcleo de B. Se ele pertence ao núcleo de 2A, é porque ele pertence ao núcleo de B, certo? Porque 2A é B, né? Isso aqui poderia ser escrito aqui também B. Então, você concluiu que o núcleo de A está contido no núcleo de B.
Agora vamos falar que o núcleo de B está contido no núcleo de A. Aí eu vou provar que os dois são iguais. Então, seja x, né, vetor x, pertencente ao núcleo de B. Se o vetor x pertence ao núcleo de B, você pode garantir que 2A é o B, certo? Vezes o vetor x dá o vetor nulo, que 2A é o B. Então, multiplicando aqui os dois lados por meio, né? Multiplicando o lado esquerdo por meio e direito por meio, então fica AX é igual a meio vezes o vetor zero. Porque quando eu multiplico 2A por vetor meio, vira apenas A. Então, eu chego à conclusão que AX dá o vetor nulo, certo? Isso implica que X pertence ao núcleo de A. Então, conclusão que a gente pode afirmar então. O núcleo de B está contido no núcleo de A. Então, o núcleo de A é igual ao núcleo de B. Um está contido no outro, o outro está contido nele porque os dois são iguais. Então, voltando à afirmação ali, ó, seja A uma matriz e A a sua transposta. B é igual a A mais transposta e A é simétrica. Então, as matrizes A e B têm o mesmo núcleo. Foi isso que nós mostramos. Verdadeiro. Bem, estou terminando um curso para Ampere, que talvez já esteja pronto no dia que você ver esse vídeo, com mais de 200 vídeos de matéria de acordo com o edital e praticamente todas as questões dos últimos 10 anos. Todo o curso em PDF, grupo no WhatsApp ou no Telegram, dúvidas diretamente com o professor. Então veja aqui na descrição ou o link do curso ou você já pode ir conversando comigo, beleza? Bem, essa questão é uma questão que envolve subespaço. Então nós temos que provar que um conjunto W é um subespaço de U. Então você vai pegar dois vetores quaisquer, W1 e W2, pertencentes a W. Nós temos que provar que essa soma está em W. E se você multiplicar um número por um vetor qualquer de W, tem que estar em W. Aí W vai ser um subespaço. E depois ele pede a dimensão do subespaço. A dimensão são quantos vetores tem na base. Se tiver 4 vetores na base, a dimensão é 4. Então nós vamos construir uma base para esse subespaço W. Tá? Então vamos à pergunta. Seja V um subespaço vetorial sobre um conjunto dos números reais e U um subespaço vetorial de V. Suponha que U tenha dimensão n maior ou igual a 1 e que o vetor x pertence a V, mas não pertence a U. Nesse caso, o conjunto W formado por UTX, o U é de U e o X não é de U. T pertencente a R é um subespaço vetorial de V e W tem dimensão n mais 1. Tá? Então, nós vamos primeiro mostrar que W é um subespaço. Então, sejam W1 e W2 vetores de W, e há um número real qualquer. Para mostrarmos que W é um subespaço vetorial de V, devemos provar que W1 mais W2 pertence a W e AW1 pertence a W. Tá? Então vamos à primeira prova aqui. Nós vamos pegar aqui, vamos provar a letra A. Então, como W1, quando eu ponho aqui vetor, aqui ele chama vetor, tem hora que ele põe flechinha, isso aqui é um vetor, tá? Como W1, W2 pertence a W, então todo elemento de W, está escrito aqui, ó, todo elemento de W é um U mais TX. U de U e X não pertence a U. Então,
esse W1, você pode escrever ele como sendo um 1 mais um T1, que é o seu valor de T vezes X. O 1 pertence a U, certo? T1 pertence a R. E o X aqui não pertence a U. Mesma coisa que você pode falar para o W2. O W2 é 1U2 mais um T2X. O 2 pertence a U, T2 pertence a R. Vamos somar W1 mais W2? W1 mais W2 vai ser a soma desses caras aqui. Então vai ser U1 mais T1X mais U2 mais T2X. Então W1 mais W2 vai ser quem? Você pode somar o 1 com o 2. E aqui você pode pôr o X em evidência. Você pode pôr T1 mais T2. E aqui X. Bem, o 1 mais o 2 pertence a U, porque U é um subespaço, por hipótese. T1 mais T2 pertence a R. Então, isso que nós escrevemos aqui em cima, nós provamos, né, que a soma está dentro de W. Tá? Agora nós vamos fazer a multiplicação por um escalar. Então, nós vamos pegar a letra B. Vamos pegar um A, um número qualquer, e multiplicar por W1. Então, vai ser A vezes W1 é A, o W1 é 1, T1x, o mesmo de lá de cima. Então, aqui vai dar AU1 mais AT1x. Esse A1 pertence a U? Pertence, porque o U é um subespaço, multiplicando qualquer número por qualquer vetor de U. E AT1 pertence a R? Pertence. Então, isso aqui, nós mostramos aqui que A1 pertence a U, pois é um subespaço vetorial, e AT1 pertence a R. Então, nós acabamos de mostrar aqui, né, pelas propriedades que nós vimos, que as provas de A e B garantem que W é um subespaço vetorial de V. Agora nós temos que provar que a dimensão de W é N mais 1. Tá? Então, considere U que tem a dimensão N. Então, eu vou colocar uma base para U, tá? Uma base para U. A base de U são N vetores, certo? Porque a base é quantidade de vetores a dimensão do espaço é quantidade de vetores na base. Então, se U tem N vetores na base, a dimensão é N. Tá? Lembrar que a base gera o conjunto e o conjunto é LI, linearmente independente. Tá? Então, afirmamos que nessa base de U, A, eu acrescentei o vetor X. Eu estou falando para vocês que eu vou provar que essa base é uma base de W. Então, se você pegar a base de U e aumentar com o vetor X, tá? Se você quiser pôr aqui um X aqui assim, pode, não tem problema. Tá? Você tem a base de W. Então, eu vou provar aqui primeiro para vocês isso aqui, ó. Para provar que isso aqui é base, eu tenho que provar que gera o conjunto W e LI, linearmente independente. Então, eu tenho que provar que esse conjunto aqui gera W, certo? Então, vamos provar isso aqui. Então, considere W pertencente a Wzão. Esse W aqui é um vetor. Então, logo, W vetor, ele é um vetor U, pela definição, né, do conjunto Wzão, ele é um U mais um TX, certo?
Mas o U é gerado por esses vetores aqui, ó, de 1 até o N. Então, você pode falar que W é o quê? A1, U, mais A2, mas até pode pôr aqui até A1, U, mais até AN, o N, mais o TX, aqui é TX, ó. Então, esse conjunto aqui, ó, né, esse conjunto B gerou todos os elementos de W, tá? Então, logo, B gera W. Agora, para ser subespaço, tem que gerar e tem que ser LI, tá? Linearmente independente. Agora, B é um conjunto linearmente independente. Nós provamos no primeiro aqui, tá? Que B gera W. Agora eu vou provar para vocês que é LI. Para ser LI, atenção, para ser LI você vai colocar números na base B. Um número na frente do 1, na frente do 2, na frente do AN, do N, na frente do X, igualar ao vetor nulo. Se você chegar à conclusão que todos esses números aqui obrigatoriamente são zero, é porque é base. Tá? Então, seja T1 igual a zero. Vamos supor que o T1 é igual a zero. Supondo. Se o T1 for zero, todos os A1 a N são zero. Porque A1 até a N é base. Então, é LI. Então, todos têm que ser zero. Então, se esse número aqui for zero, força todos os demais ser zero. Agora, se o T1 não for zero, nós vamos cair numa contradição, tá? Se T1 não é zero, por exemplo, T1 é 2, então o vetor X ele é uma combinação linear de 1 até o N, tá? Isso é falso, porque o X não pertence a U. Esse X aqui não pode ser combinação linear de vetores de 1 até o N. Ele não pode ser, por exemplo, 2, 1 mais 3, 2. Ele não pertence a U. Se ele fosse combinação, ele seria. Logo, obriga que o T1 é zero. Então, obriga que todos os números aqui são iguais a zero. Então, o conjunto é LI. Então, como o conjunto é LI, e além disso, ele é LI, e ele tem, a base dele tem N mais 1 elementos, porque o X aqui funciona como o 1 mais 1, né? Então, se a base dele tem N mais 1 elementos, a dimensão do conjunto W é N mais 1, certo? Então, a dimensão do W é N mais 1. Então, se você voltar aqui nas respostas, na pergunta mesmo, né? Então, na pergunta ele fala que W é um subespaço, certo? E sua dimensão é N mais 1. Isso é verdadeiro, beleza? E nessa questão é o seguinte, vamos supor, vamos pôr de R2 para R2 para ficar mais fácil. Depois nós vamos fazer um geral. Você tem uma transformação, né? E aí você tem uma matriz 2 por 2, e aqui você vai colocando vetores, né? x1, x2, e o resultado desses y aqui, ó, né? y1 e y2 sempre são maiores ou iguais a zero. Tá? Então, ele está falando o seguinte, se acontecer, se tiver uma transformação que o resultado do y sempre é maior ou igual a zero, é porque essa matriz aqui é nula. Tá? Nós vamos mostrar isso aqui. Tá? Vamos mostrar essa afirmação aqui. Bem, então vamos lá. Podemos escrever
a transformação linear L. L é uma transformação do Rn para o Rm. Uma transformação para qualquer x do Rn, a transformação L de x igual a y1 e ym satisfaz yi maior ou igual a zero. O y1 é maior que zero, o y2 maior que zero, e assim vai. Nesse caso, a matriz relativa às bases canônicas de Rn e Rm é uma matriz nula. Então, nós vamos escrever a transformação linear na forma matricial. Isso ajuda muito para você entender. Primeiro, nós vamos escrever isso aqui, ó. O vetor x, né, ele tem coordenadas x1, x2, xn, porque o vetor x sai do Rn. Agora, nós vamos escrever a transformação na forma matricial, que é melhor para você ver. Então, a transformação na forma matricial, ela pega o vetor em forma de coluna, aqui você copia a matriz, que no caso a matriz aqui tem m linhas e n colunas, é o contrário, tá? É o contrário. Toda vez que você tem uma transformação linear de Rn para Rm, a matriz é m por n. Aí você coloca o vetor, T do tatu é a matriz vezes o tatu. T do vetor é a matriz vezes o vetor, que dá o resultado y1, y2 e ym. Bem, presta atenção. Isso aqui é válido para qualquer vetor. Eu vou escolher um vetor específico. Qual o vetor que o senhor vai escolher? A primeira é coordenada 1 e as demais 0. Por quê? Daqui a pouco você vai entender. Então, eu escolhi esse vetor aqui, ó. 1, 0, 0. Copiei a matriz, copiei o vetor e encontrei o y. Então, olha lá. Quando você está multiplicando matrizes, no caso aqui, você tem uma matriz aqui, m por n, e aqui é n por 1. Né? Então, você tem aqui uma matriz m por n, e aqui você tem uma matriz n por 1. Aqui bateu, o resultado é uma matriz m por 1. Você tem que multiplicar linha por coluna. Quando você faz linha por coluna, o A11 dá 0, tá? Então, o A11, desculpa, ele vai dar o Y1, porque as outras vai dar 0. Então, aqui, você pode escrever que A11 da matriz é o Y1. Quando você faz segunda linha por segunda coluna, você obtém que você vai multiplicar o A21 pelo primeiro, ó. O A21 vai ser o Y2. E assim você vai chegar, né, até nisso aqui, ó. Quando você faz aqui a mésima linha vezes a primeira coluna, chegamos à conclusão que AM1 é igual ao YM. Certo? Bem, foi dado que esse YM aqui, Y1, Y2 e YM, são maiores ou iguais a zero. Certo? Foi dado. Como o A1 é o Y1, o A21 é o Y2, você conclui o quê? Você conclui que A1 maior ou igual a zero, o que mais? A21 maior ou igual a zero, AM1 maior ou igual a zero. Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós pegamos o T de 1000. Agora nós vamos mudar. Em vez de pôr 1 aqui, pôr menos 1. Aqui pode ser qualquer vetor. O positivo, o negativo, qualquer um. Então aqui nós vamos pegar um outro vetor aqui, ó. Então nós estamos pegando T de menos 100. Novamente, aqui nós temos o quê? Nós temos a multiplicação da matriz pelo vetor. Então aqui você tem que fazer primeira linha contra primeira coluna. Daqui
você chega à conclusão, quando você multiplica, aqui tem o sinal de menos. Você chega à conclusão que menos A11 é igual a Y1. Quando você multiplica a segunda linha por primeira coluna, menos A21, né, é Y2. Menos AM1 é YM. Foi dado, né? Foi dado que todos os Y são maiores ou iguais a zero. Agora atenção, olhem para mim aqui. Para esse resultado aqui, o lado esquerdo aqui ser maior ou igual a zero, o A1 não pode ser positivo, porque negativo vezes positivo dá negativo. Então aqui você conclui, né, que A11 tem que ser o quê? Menor ou igual a zero. O A21 também o quê? Menor ou igual a zero. O AM1 menor ou igual a zero. Uai, aqui tem um negócio estranho, porque aqui em cima eu falo que o A1 é maior ou igual a zero, o A21, e aqui fala que é menor ou igual a zero. Então, a única possibilidade, se você chamar aqui de 1 e aqui de 2, a única possibilidade aqui, ó, você pode escrever isso aqui, de 1 e 2, garantimos, né? De 1 e 2, temos que A11 é zero, A21 é zero, AM1 é zero, certo? Bem, nós fizemos colocando 1 e menos 1 aqui. Concluímos que a primeira coluna é zero. Como que você conclui que as outras são zero, né? Essa é a pergunta. Então, vimos então que a primeira coluna da matriz da transformação é nula. Fazendo 0, t de 1, 0, 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, até na base toda, 0, 0, 0, 1, você conclui o quê, hein? Mesma coisa, né? Chegamos à conclusão que as demais colunas da matriz da transformação são nulas. Então, assim a matriz, se todas as colunas são nulas, a matriz é a matriz nula. Então, podemos responder a pergunta. Nesse caso, a matriz representa L, é a matriz nula. Certo? Verdadeiro. Bem, nessa questão é o seguinte, ele dá um conjunto X, tá? Que é uma reta no espaço. Aqui está o conjunto X. E ele dá dois planos que se cortam através de uma reta. E ele dá uma função de 3 variáveis, que ele quer minimizar essa função de acordo com essa reta. Ou seja, os pontos dessa função têm que estar na reta. Ele fala que o mínimo, né, que ele chama aqui de x asterisco, não pertence a outra reta x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar que a reta que é a interseção dos planos é igual à reta x. E essa função vai ter o mínimo nessa reta. Como as duas retas são iguais, tá? Nós vamos provar o resultado. Então, atenção. Seja o conjunto x maiúsculo no R3 definido por x é igual 10 terços menos 8 terços 0 mais t 1, 7, 3, t pertence à reta. Se você não lembra, isso aqui na geometria analítica é a equação de uma reta, tá? Que tem vetores diretores 1, 7 e 3 e passa no ponto 10 terços menos 8 terços 0. Se x asterisco minimiza a função f de x1, x2, x3, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado em x1, x2, x3, sujeita às restrições da igualdade, isso aqui é um plano, isso aqui é um plano. Então essa função tem que estar nas duas restrições.
Se ela tem que estar nas duas restrições, ela tem que estar na interseção dos planos. Então, o x asterisco, ponto aonde a função tem o mínimo, não pertence ao conjunto x. Então, vamos começar aqui. Como devemos minimizar a função de acordo com as duas restrições, devemos ver qual a interseção dessas restrições, ou seja, devemos resolver o sistema formado por essas duas equações. Então, nós vamos pegar essas duas equações aqui e vamos resolver o sistema, porque o x do mínimo tem que estar na interseção das restrições. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar as duas equações aqui. É mais interessante copiar a segunda primeiro, tá? Fica melhor. Então, fica x1 menos x2 mais 2x3 igual a 6. E a outra é 2x1, que mais? Mais x2 menos 3x3 igual a 4. Aqui você tem que fazer um negócio aí que tem nas nossas aulas aí, que é a matriz aumentada. Matriz aumentada só entra números 1, menos 1, 2 e 6. Tá? Aqui é 2, 1, menos 3 e 4. E agora você tem que fazer um processo chamado escalonamento. Escalonamento, debaixo do primeiro número não nulo da linha de cima, tem que ficar 0. Então você tem que pegar essa linha, multiplicar por menos 2 e somar com a de baixo. A primeira linha não mexe, tá? Quando você faz isso aqui, fica 0. Menos 2 vezes 1 com 1 passa a virar 3. Menos 4 com menos 3, menos 7. Menos 12 com 4, menos 8. Bem, a matriz já está escalonada, tá? Em cada linha você circula o número não nulo, o primeiro, e o da linha de baixo tem que estar à esquerda do da linha de cima. Bem, aqui é a variável x1, aqui é a variável x2, aqui é a variável x3, aqui é o número. A variável que não tem bolinha é chamada variável livre. O que é variável livre? Pode valer o que você quiser. Então, o x3 você chama um t. T é qualquer número real. Se o x3 é t, você volta na segunda equação, 3x2 menos 7t é igual a quanto? Menos 8. Aí você passa o 7t para o outro lado, divide por 3. Então, x2 ficou sendo menos 8 terços mais 7 sobre 3 vezes t. Como acho o x1? Na primeira equação. x1 menos x2, aí o x2 você vai ter que pegar um sinal trocado aqui. Fica mais 8 terços menos 7 terços de t, mais 2x2, 2x3, que no caso é 2t, igual a 6. Então, fazendo as continhas aí, chegamos à conclusão que o x2 vai ser quanto? Olha, menos 7 terços de t com 2, aqui fica menos 1 terço. Passa para o outro lado, 1 terço de t. E 6 menos 8 terços, 6 vezes 3, 18, 10 terços. Então, nós pegamos a interseção aqui das duas restrições, que deu uma reta, né? Interseção de dois planos, nesse caso aqui, deu uma reta. Que reta é essa? É essa reta aqui, ó. Eu só copiei aqui o x1 daqui de cima, eu passei aqui para baixo. O x2 eu passei para baixo, o x3 aqui. Os números que estão colados no t são o vetor diretor da reta, que dá a direção. Então, é 1 terço, 7 terços e 1. Tá? E essa reta passa, quando o t é 0, ela passa no ponto 10 terços, menos 8 terços e 0. Tá? Bem, você tem que minimizar a função nessa reta.
Então, a função está aqui. Então, melhor aqui seria transformar tudo para t. Então, você teria que trocar o x1 por 1/3 de t mais 10/3, o x2, 7/3 de t menos 8/3, mais t. Calma que você não vai ter que fazer isso aqui, não. Vou te dar um grande truque agora, porque você não vai ter que fazer isso, não. Então, fazendo a derivada igual a zero, temos a solução t asterisco. Para ter o mínimo, a derivada tem que ser zero. Eu vou te garantir que esse aqui também é mínimo, porque a derivada segunda aqui não é tão complicado você ver, não. Quando esse 2 desce, copia aqui, fica elevado a 1. Quando se deriva a segunda, a derivada segunda vai dar positiva. Isso garante pelo teste da derivada segunda que é ponto de mínimo. Agora preste atenção. Essa reta aqui que nós encontramos aqui, ó, que é essa reta aqui, ó, e essa x aqui, ó, eu vou provar para vocês agora que esse conjunto x aqui e essa interseção dos planos é a mesma coisa. Então, se a função tem um mínimo na interseção dos planos, ele vai ter o mínimo também no x. Eu vou provar que os dois são iguais. Tá? Então, olha lá. A reta dada, essa reta que eu copiei lá de cima, tá? É a mesma reta R. Por quê, hein? Como que eu mostro que duas retas são iguais? Quando os vetores diretores são múltiplos, certo? E quando um ponto de uma é um ponto da outra. Os vetores diretores são múltiplos. A do conjunto X, o vetor diretor, é o que está antes do T, é 1, 7, 3. Da minha reta é 1/3, 7/3 e 1. Se você multiplicar todo mundo aqui por 3, chega nesse vetor, ó. Fica 3, fica 7 e fica 1. Então, os vetores são múltiplos. Agora, atenção, esse ponto aqui, 10/3, 8/3, 0, pertence à reta R. Aqui eu encontrei. Porque quando você faz t igual a 0, dá exatamente 10/3 menos 8/3, 0. Então, as retas são iguais. Tá? Como o máximo pertence a R, ele pertence a X também. Máximo não, mínimo, né? Então, o exercício falou que o ponto de mínimo não pertence a X. Nós acabamos de ver que pertence, tá? Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa, beleza? Bem, estou terminando um curso para Ampere, talvez já esteja pronto no dia que você ver esse vídeo, com mais de 200 vídeos de matéria de acordo com o edital e praticamente todas as questões dos últimos 10 anos. Todo curso em PDF, grupo no WhatsApp ou no Telegram, dúvidas diretamente com o professor. Então veja aqui na descrição ou o link do curso ou você já pode ir conversando comigo, beleza? Bem, nessa questão nós temos que mostrar que uma matriz H é diagonalizável. A definição fala o seguinte: se você encontrar uma matriz P a menos 1 e multiplicar por P e o resultado for uma matriz diagonal é que a entrada dela fora da diagonal é sempre 0. Então, a gente fala que a matriz H é diagonalizável. Só que esse processo é meio longo. Nós vamos mostrar para você se a matriz H tem autovalores diferentes, então ela é diagonalizável. E depois nós vamos achar os autovalores dessa matriz H. E nós vamos ver que dois autovalores são dessa outra matriz aqui. Tá? Então vamos lá. Então, considere H de R3 e R3 definida por H de x1, x2 é x1 mais x2, 4x1 mais x2, 0. Então, a matriz é uma transformação linear que é diagonalizável. Dois dos seus autovalores são também da matriz 1, 1, 4, 1. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é encontrar a matriz da transformação. Para isso, nós vamos chamar um artista de cinema. Qual? O Homem-Aranha. Então,
É uma brincadeira, tá? Tem um jeito mais teórico, mas você copia 0, porque o x3 antes da vírgula aqui é 0. Então essa é a matriz da transformação. Segunda, 4, 1, 0. 4, 1, 0. E a última, tudo 0. Essa é a matriz da transformação. Certo? E agora nós vamos encontrar os autovalores dessa matriz. Tá? Então, os autovalores são a raiz da equação 1. Eu vou te mostrar qual que é a equação 1. Toda vez que você vai encontrar autovalores, você tem que encontrar primeiro uma matriz lambda i menos a. Alguns livros chamam a lambda i, mas no final da mesma coisa. Então você tem que fazer lambda vezes identidade. Identidade é isso aqui, ó, só para você ver, lembrar. 1, que é tudo 0. Então você tem que fazer lambda menos a identidade e subtrair da matriz A. Você tem que fazer um processo assim. Então quando você faz lambda menos a identidade, é como se na diagonal ficasse o lambda. Eu prefiro fazer desse jeito aqui, ó. Na diagonal eu ponho lambda menos 1, e aqui eu ponho lambda. E os outros elementos da matriz A eu mudo o sinal. Aqui fica menos 1, 0, continua 0, aqui continua 0, aqui menos 4, aqui 0 e aqui 0. Essa é a matriz lambda i menos a. Os autovalores são dados por essa equação aqui, chamada equação característica. Determinante de lambda i menos a igual a 0. Então você vai ter que calcular o determinante igualar a 0 para ver os autovalores. Certo? Então, para o cálculo do determinante, vamos usar a expansão em cofatores. Aqui é bobagem dobrar as duas colunas, eu acho que dá muito mais trabalho. Então vamos pegar aqui a terceira linha. Por que você escolheu a terceira linha? Porque ela tem mais zeros. Poderia ser também a terceira coluna. Então, quando a gente está fazendo o determinante, essas duas barras aqui significam símbolo de determinante. Não sei se você sabe. Essas duas barras aqui, ó, elas significam determinante. Então, aqui tem lambda menos 1, que mais? Menos 1, 0, menos 4, que mais? Lambda menos 1, 0, 0, 0, lambda. Então, esse determinante aqui vai ser quanto, hein? Bem, como você fez a expansão na terceira linha, esse lambda você tem que escrever. Ele está em qual linha, qual coluna? 3 mais 3. Aí você tem que copiar o lambda, pôr um colchete aqui e fazer o determinante do que sobrou. O determinante do que sobrou é lambda menos 1 ao quadrado. Aqui fica diagonal principal menos diagonal secundária. Então o resultado aqui dá menos 4. Então nós temos que desenvolver isso aqui, ó. Aqui vai ficar elevado a par positiva, que fica lambda, certo? Aqui tem um produto notável, quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo menos 4. Bem, aqui você vai ter que pôr lambda, e aqui dentro do colchete aqui fica lambda 2 menos 2 lambda menos 3. Bem, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que igualar isso aqui a 0, certo? Você vai ter que passar a achar os autovalores. Você tem que pôr lambda, que é menos 3, lambda vezes lambda 2 menos 2 lambda menos 3 igual a 0. O melhor é você fatorar esse trinômio aqui. Então, o produto menos 3 é a soma menos 2. Soma 2, né? Então, quando você fatora aqui, ou senão você resolve essa equação de segundo grau aqui, tá? Você vai encontrar lambda 1
igual a 3. O 3 zera isso aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. Menos 3, 9. E a outra raiz aqui seria o menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Menos 3, 0. E a outra é o 0, né? Aqui estão os autovalores da matriz. Tá? Bem, então a matriz A tem 3 autovalores diferentes. Então agora nós vamos usar 2 teoremas, tá? Autovalores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Então cada autovalor aqui produz autovetores linearmente independentes. E um outro teorema muito importante: seja A uma matriz N por M. A matriz é diagonalizável se somente se tem N autovetores linearmente independentes. Então os autovetores são L e I. Então a matriz é diagonalizável. Logo a transformação é diagonalizável. Uma parte a gente já fez. Agora, você lembra daquela outra pergunta que ele fez? Vamos determinar os autovalores da matriz B. A matriz B, que é até mais fácil de achar, ela está escrita lá em cima, tá, gente? Eu vou copiar ela aqui. Essa matriz aqui, ó. 1, 1, 4, 1. Então, novamente, eu tenho que achar lambda I menos B. Vamos fazer direto? Você põe lambda menos 1, o que mais? Lambda menos 1, aqui fica menos 4 e aqui fica menos 1. E agora você tem que fazer determinante de lambda I menos B igual a 0. Tá? Então fica lambda menos 1 ao quadrado menos 4 igual a 0. Nós já até fizemos isso aqui. Tá? Então aqui vai dar lambda 2 menos 2 lambda mais 1 menos 4 igual a 0. Então fica lambda 2 menos 2 lambda menos 3 é igual a 0. Aqui vai dar igual lá em cima, o lambda 1 vai dar 3 e o lambda 2 vai dar menos 1. Então, dois dos autovalores de B são também autovalores de A. Tá? Então, a pergunta que fala que a transformação é diagonalizável e dois dos autovalores também são da matriz essa pergunta, essa questão está verdadeira.